Agora sim, meu povo. Agora a gente conseguiu ajeitar aqui os probleminhas técnicos que estávamos enfrentando. Vamos lá. Conseguimos! Agora, boa noite, professor. Tá me ouvindo direitinho? Tudo certo agora, graças a Deus. Eu peço já desculpa de antemão, porque eu sou um homem das cavernas. E aí tecnologia comigo não funciona muito bem, não. Nem Mas se as coisas preocupe. vão progredir. E você, como é que tá? Eu tô bem nessa correria de campanha, né? Uma loucura, Certo. uma ação que a gente ainda não sabe muito bem como lidar, porque a gente tá vivendo num momento de pandemia, né? Então a gente tá com essa eleição aí cheia de limitações. É bem difícil a gente ir para a rua, né? A gente sente aquela frieza, né? O ambiente frio, as pessoas frias, a gente não sente mais aquela movimentação que existia em eleições passadas. Eu tenho comentado muito isso com as pessoas que estão assim, né? Que convivem diariamente comigo, que eu sinto muito isso, principalmente é, dentro do município de Olinda. Em Recife, não tanto, mas dentro do município de Olinda eu sinto muito isso. Eu tenho andado no município de Recife, mesmo estando candidata em Olinda, né? Mas eu tenho ainda ali muitas pessoas que militam comigo, a Lalesca mesmo, é uma das meninas que militam comigo, que está candidata em Recife, e eu tenho acompanhado muito de perto o trabalho dela. Então eu vejo a movimentação das pessoas, as pessoas mais animadas para a eleição no município de Recife. Em Olinda, aquela coisa mais fria, né? Meio que se junta aquela história de estar desacreditada com a história da pandemia. E aí Eu sei. desanimando o real. Mas estamos aí, firme na luta, campanha de vento em popa. Bom, eu sei. O motivo principal de eu ter convidado você para essa live é porque eu já acompanho teu trabalho faz tempo, né? Assim, a gente se encontrou uma vez pessoalmente lá no Atacadão, não foi? A gente se encontrou lá. E o interessante foi que naquele dia eu estava numa situação bem difícil, complicada, e você teve um carinho muito especial para mim. E assim, só reforçou aquilo que eu já acompanhava teu, que tu já faz campanhas, tu já faz os movimentos sociais, tu é bem intensa nisso, tu já faz campanha mesmo fora de eleição, tu segue bem assim as pessoas mais humildes e dá essa força. Então eu pensei logo em você por conta disso, porque você já tem uma trajetória social fora da política. E eu achei isso muito interessante e bonito. Então, assim, a primeira pessoa que veio na cabeça foi te convidar. E eu acho bem interessante nessa época atual, né? Que todo mundo fala de política, mas poucas pessoas entendem de política. Eu lembro muito bem naquela época que você me encontrou. Eu fiquei muito feliz em saber, naquele momento, que você tinha votado em mim na eleição anterior. Porque eu disse, Isso. poxa, o meu professor, ele votou em mim, né? Ele ali se sentiu representado naquele momento, de frente à urna, e disse, eu vou dar aqui um voto de confiança a essa jovem que tanto luta, né, pelas causas. Não, exato. Assim, eu acho que a política precisa de renovação e uma renovação sadia, né? Uma renovação que as pessoas sabem realmente o que fazer, né? E aí, esse projeto, Fernanda, quando surgiu, o Pernambuco Filosófico, ele surgiu na época da minha segunda faculdade, e a ideia é justamente essa, é convidar pessoas para que falem a respeito daquele assunto específico e que ilustre um pouco, assim, e ilumine um pouco as pessoas que tenham dúvida naquele assunto, né? E aí eu já vou te dar a primeira pergunta, que é, por que a gente precisa entender de política? Então, vamos lá, né? Por que a gente precisa de entender de política? A política, ela é utilizada, né, para organizar, para administrar, né? Sobretudo nas nossas vidas, a política existe dentro da nossa própria casa, ela existe, né? Então é necessário a gente ter um entendimento do que é política para a gente entender por que precisamos saber o que é política e onde aplicá-las, né?
A gente utiliza a política dentro da nossa própria casa quando a gente ensina ao nosso filho como não ser machista. A gente começa a colocar a política dentro da nossa casa quando a gente determina ali a rotina das nossas crianças, né? Então a política começa ali dentro, naquele ambiente, né? Para que a gente consiga colocar os nossos filhos na rua e prepará-los para o que está por vir, para o cenário que eles encontrarão, né? Eu comecei a política muito jovem. Eu tenho orgulho, na verdade, de dizer que eu sou do PCdoB, que é um partido centenário, né? Que Uhum. sempre esteve ao lado dos menos favorecidos e da classe trabalhadora. Eu acho que eu não estaria em Uhum. outro partido se eu não tivesse no PCdoB, militando do jeito que eu estou militando até hoje. Como você bem falou, professor, comigo a política não é apenas na época da eleição. Eu faço campanha sem eleição, né? É antes, durante e após. Eu não costumo Uhum. abandonar a população da mesma forma que muitos outros costumam, né? Eu tô ali sempre, o pé no barro, a cara no sol, né? Trazendo a população para junto de mim, levando para a população melhorias, seja ela culturais, seja ela no calçamento, num troca de poste, entendeu? A população chama a Fernanda, se sente representada e aí eu chego junto. Consegui responder? Perfeito. Não, lógico, perfeitamente. E aquilo que eu conversei contigo anteriormente, eu achei interessante, porque quando eu anunciei essa live contigo, algumas pessoas que trabalham comigo indiretamente e até diretamente chegaram assim, pô, mas tu vai chamar alguém comunista, alguém do PCdoB, mas estava inserido naquele contexto do PT, que teve o roubo, não sei o quê, parará. E aí eu acho interessante que quando eu começo a dialogar com eles, eu pergunto, pô, mas tu sabe o que é uma ideologia política? Tu sabe o porquê disso, o porquê daquilo? As pessoas não sabem. E aí bate naquilo que eu estou falando contigo. É, além de todo mundo falar muito de política hoje, poucas pessoas entendem realmente o que é a política. E já entra naquele gancho daquela outra fase que eu vou te falar contigo, que é as pessoas conseguiram fazer de uma forma a mentira, conseguiram de uma forma botar uma taxa de você é esquerda, você não presta hoje em dia no país, que muitas pessoas realmente acreditam que você ser de esquerda é uma parte negativa, quando não é. Você tem candidatos bons na esquerda, você tem candidatos bons na direita, você tem candidatos bons que pensam na junção de ambos, e você tem que olhar para o candidato específico. No caso, por exemplo, eu convidei você porque eu conheço o seu trabalho. Eu, por exemplo, Ernesto, eu sou apartidário. Eu não voto por partido, eu voto por ideologia identitária minha como político. Se eu fosse votar novamente em Olinda esse ano, eu votaria em você. Coisa que não posso fazer. Mas por quê? Porque você tem um trabalho. O candidato que você apoia hoje para prefeito de Olinda, ele, para mim, fez um bom trabalho aqui em Recife. Eu fui beneficiário muito, não assim diretamente, mas indiretamente, a comunidade que eu vivo teve muitos benefícios por ele ter feito o que fez aqui. Eu não posso falar a mesma coisa do outro, que assumiu depois dele, e era do mesmo partido. Mas ele, especificamente, fez um trabalho bonito. E é isso que eu queria que tu explicasse. Essa mentira que levantaram em relação à esquerda hoje no Brasil. Então, como eu falei logo no início da live, né, a gente está vivendo um cenário totalmente diferente do que a gente esperava, sobretudo de 2016 para cá, que teve ali toda aquela história, né? Enfim, que Uhum. se deu o resultado das eleições de 2018, né? O que é que a gente precisa entender? Tô errada, professor. Me corrija se eu estiver errada. Mas o que é que a gente Eu só precisa? fiz assim porque concordei. Sabe aquela tristeza que eu concordo com você? Eu estou concordando triste. Pronto, o Você está com resultado se razão. deu na eleição de 2018. O resultado se deu na eleição de 2018, que é a nossa atual presidência irresponsável, né, fascista, genocida e que é irresponsável com o nosso país. E a partir daí foi se dando dentro das prefeituras, né, nos estados e na própria Dores, né? Aqui em Olinda, a gente luta contra o bolsonarismo também, né? Porque a gente sabe que ali o Lupécio, ele é um prefeito declarado, né, bolsonarista.
Inclusive, o padrinho político dele é Augusto Coutinho, e Augusto Coutinho todo mundo sabe quem é. Mas eu aceitei vir candidata pelo PCdoB esse ano justamente por conta de João Paulo, né? Porque ele é o cara que chega e muda a realidade, né? Ele faz do limão uma limonada, né? Como você falou bem em Recife, ele teve uma gestão extraordinária. Não foi só os 4 primeiros anos dele na prefeitura, foram os 8 anos dele dentro da prefeitura do Recife. Então, assim, quando eu olho para João Paulo e olho para outras pessoas que se dizem de esquerda e não agem da forma que João Paulo age, eu faço, espera aí, alguma coisa muito errada, né? Porque a gente precisa pensar, não é na gente, a gente precisa pensar nas pessoas que estão em volta, as pessoas que vão receber aquele trabalho que a gente está fornecendo ali dentro da prefeitura, dentro de uma gestão, dentro de uma Câmara dos Vereadores. Então, é basicamente isso daí. Entendi. Eu sou sincero a você, eu gostei muito é engraçado que, assim, eu não tô nem... e aqui eu não tô realmente levantando bola para a política, eu tô levantando a bola para a ação social que foi feita pelo político, né? E, assim, eu era mais novo, eu tô com 42 anos, assim, eu me lembro das campanhas de vereador dele, de deputado, mas eu foco muito na prefeitura, porque a prefeitura atinge diretamente a população carente. E eu me lembro que nessa fase a minha filha estava recém-nascida e ela teve um acompanhamento espetacular nos postos de saúde que eram da prefeitura na época. Teve melhor até do que do plano de saúde, para você ter uma ideia. E minha filha hoje está com 13 anos e a gente passou por isso nesse contexto, né? E é isso que eu queria que as pessoas entendessem, porque você pode ter um bom gestor público num partido que às vezes você até não se identifica diretamente. Eu realmente não conheço o PCdoB como eu gostaria de conhecer. Eu não conheço outros partidos como eu também gostaria de conhecer. Eu conheço mais a ideologia política que envolve o partido, né? Mas, assim, eu costumo dizer que você pode ter excelentes gestores em partidos N. E é isso que as pessoas precisam diferenciar. Não é porque uma pessoa num partido errou que o partido todo, num contexto geral, está equivocado, entendeu? E a gente precisa saber diferenciar isso. As pessoas precisam saber diferenciar isso. E a minha batalha constante de sempre estar falando em política, falando em algumas coisas, é justamente isso. Você citou o governo atual, o federal, e a minha parte de educação, eu até agora estou esperando alguma medida, estou esperando alguma coisa que apareça para solucionar, né? Eu só vejo ataques a Paulo Freire, eu só vejo ataques à educação. E aí? Vai aparecer quando uma proposta para a educação? Né? Não sei se você concorda comigo. Concordo plenamente, professor. Você fala aí da questão do governo, né? Um exemplo disso é o governo da Bahia, onde a gente tem a CM Neto na prefeitura e Rui Costa como governador. E funcionam completamente bem. Eles não têm essa diferença, porque eu sou de partido A, sou de partido B, porque eu faço isso, faço aquilo. Não. Eles têm, de fato, compromisso com a população. E é isso que falta dentro da política do nosso país. As pessoas que tenham compromisso, de fato, com a população. A gente tem lá no Maranhão um governador por nome de Flávio Dino, né? Que é governador do PCdoB, que é o governador, Eu que é um acompanho. excelente governador, né? É um excelente governador, é um excelente ser humano e mostra de fato como é que se faz o trabalho de verdade, né? Que a gente precisa chegar nas pessoas, que as pessoas menos favorecidas precisam ser valorizadas, né? Você falou aí a questão dos postos de saúde, foi prioridade na gestão de João Paulo no Recife, né? Hoje eu entro no posto de saúde em Olinda e é absurdo, a gente não encontra um de pirona, né? Então isso é muito triste, é falta realmente de comprometimento. Não é a questão de ser direita, de ser esquerda. É o gestor que não tem comprometimento com a população. Ele não tem comprometimento com as pessoas que elegeram ele para assumir tal cargo, né? Assim, eu queria muito também que o entendimento chegasse ao ponto das pessoas entenderem que a política ela faz parte do nosso dia a dia, como você falou. Até as pessoas que eu conheço muitas pessoas que falam assim, mas eu não gosto de falar de política. Não, mas a política está inserida no seu dia a dia.
é no que você compra, é no que você bebe, é no que você negocia, é no combustível que coloca, é na educação, na saúde. Então você acaba tendo que, pelo menos, participar da política indiretamente. E eu acho que falta um pouco das pessoas interagirem mais com a política, sabe? Adentrar mais nesse universo e entender realmente o contexto da política, sabe? Eu acho que é uma coisa que a gente deveria incentivar mais. E é por isso que eu sempre estou conversando, e eu vejo você fazer isso também bastante com algumas pessoas. Mas aí eu queria saber de ti o seguinte, tu poderia mais ou menos explicar para a gente qual é a função de um vereador, para que as pessoas entendam Ah, que vereador não é fazer festa e fazer apoio, entre outras coisas. O vereador tem uma função específica e você tem que cobrar ele por essa função específica. então, né? Tem vereadores e vereadores, né? Eu fiz um vídeo Exato. no Rios, que foi a sensação, né? Todo mundo ficou lá vendo, visualizando o vídeo, viralizou. E esse vídeo é falado até hoje, porque eu fiz ali o relato de quais eram os papéis de um vereador dentro de um município. Eu conheço vereadores que são vereadores por fazer uma ligação de trompas, por comprar um saco de cimento, por comprar um milheiro de tijolo, por muitas vezes conseguir uma vaga numa escola municipal, se torna vereador, né? Então, o papel do vereador não é esse. A gente precisa entender, né? Por isso que é tão importante o movimento estudantil na vida do ser humano, né? É importante que os pais incentivem os filhos para que eles entendam de política, para que no futuro, a gente sabe que o voto aqui no Brasil é aos 16 anos, mas a gente precisa ensinar a nossa juventude a como votar. E como é que a gente ensina? A partir do movimento estudantil, né? Então, como eu estava falando e vou voltar a falar, a questão dos nossos vereadores. Na Câmara Municipal de Olinda, tem assim, que foi eleito por fazer apoio a um evento de um time tal, que comprou padrão tal, né? E isso daí não é interessante para a gente, porque a partir do momento que a gente se vende, porque isso, querendo ou não, é uma compra, né? Ele tá ali comprando o teu voto, teu apoio, né? A partir do momento que tu, Uhum. tu vende o teu voto, que tu vende o teu apoio para aquela pessoa não tem mais absolutamente comprometimento nenhum com você e nem com aquele grupo que fechou ali o apoio, não é isso? Vamos dizer, o Náutico Capibaribe fechou apoio com Fernanda, mas ali por trás eu dei uns 50 mil para o clube para poder resolver a situação. E aí vai ter Uhum. alguma coisa e tal, o clube vai vir até mim e eu vou dizer a ele, eu vou dizer, ó, é o seguinte, não tenho mais compromisso contigo nenhum. Eu paguei por aquele apoio, tô aqui na minha, já fiz o meu, né? Então agora tu corre atrás das tuas coisas. Mas a gente precisa entender Sim. que o papel do vereador, ele vai muito além da criação de leis e da aprovação, né? O vereador, ele tem o papel ali de legislar e, Exato. certo? O vereador tem ali o papel de Certo. legislar, fiscalizar e assessorar a prefeitura, Exato. né? Porque não adianta Exato. uma prefeitura sem fiscalização. Vamos dizer, vamos supor, você é prefeito, professor. Então, tu estás fazendo uma obra dentro do município e não está tendo fiscalização nenhuma. A partir da Exato. obra ocorrem os desvios. E aí, como é que a população vai saber do que aconteceu se não tiver ali uma pessoa para estar fiscalizando tudo que está acontecendo na cidade? Então, o papel do vereador Exato. basicamente é esse: é legislar e assessorar a prefeitura Exato. em momentos oportunos. Exato. E você explicou bem. E as pessoas não conhecem a obrigação do vereador. Infelizmente, se você perguntar a grande maioria, eles não sabem o que o vereador faz. Acha que o vereador aparece de vez em quando, dá um apoio aqui, faz uma festinha ali, faz essa parte toda, e acha que isso é ser vereador, quando não é. E a gente vê que isso é uma prática comum e corriqueira ao longo dos mandatos de vários vereadores. Eu, por exemplo, eu costumo sempre falar o seguinte: eu não voto por amizade, eu não voto por favores, nada. Eu voto porque eu acompanho o trabalho de determinado candidato e aquele candidato faz alguma coisa pela sociedade. E é bem interessante a gente ver que hoje, aí a gente já entra naquilo que a gente conversou anteriormente, as fake news, né? Isso está diretamente impactando os candidatos sérios,
que precisam, que querem realmente fazer uma mudança, que querem realmente trazer algo para a sociedade. E aí você tem aquela maré que vem batendo em você com força, somente mentira, informação errada, WhatsApp, e você não consegue, às vezes, nem diferenciar o que é certo e o que é errado, não é? Isso. Um dos motivos da eleição de 2018 tornado o Bolsonaro eleito, né, presidente do Brasil, foi as fake news, né? Os grupos de WhatsApp, na verdade, as grandes empresas, né, que funcionavam ali no WhatsApp, que eu digo que é quadrilha mesmo, que quando a gente começa a afrontar outras pessoas, prejudicar outras pessoas, baseados em fake news, eu digo que é quadrilha, que a gente sabe que é crime realmente, e realmente é. Então, impactaram nas eleições, né? A gente teve Manuela Dávila, que foi vice-presidenta do Brasil, candidata a vice-presidenta, várias vezes ali ofendida pelas fake news, né? A gente tem o próprio João Paulo diariamente e corriqueiramente sendo ofendido por fake news que a gente sabe que não procede, né? Então, a gente precisa, além de conscientização para qual o papel do eleitor, né? A gente precisa conscientizá-lo também sobre a fake news. Eu tenho até postado um material, né, no Instagram falando sobre a fake news, né? Sobre o que ela pode causar na vida de um ser humano. Eu conheço uma que foi vítima de fake news e sofre até hoje. Tem síndrome do pânico por isso. E a gente sabe que realmente, se você não tiver um controle alimentar, você, vamos dizer, puta que pariu, se lasca. Desculpa até o palavreado, professor. Mas puta que pariu, você se lasca. Então a gente precisa, além de atentar as pessoas para o voto consciente, a gente precisa atentar as pessoas também para a questão da fake news, né? E saber que realmente é crime. Exato. Você viu a matéria, você procure se inteirar do assunto, vá lá no Instagram da pessoa para poder ver se procede a situação. Eu sempre tive muito cuidado no que eu vou postar, eu leio, releio, aí mando para as meninas, aprova, não aprova, vamos embora, né? Porque a gente precisa ter cuidado, porque querendo ou não, quem está ali do outro lado é um ser humano. Eu sou uma pessoa que sou muito crítica a Lupércio, mas eu sou crítica na verdade e na política. Eu não sou crítica mentindo, né? Isso daí não é minha forma de fazer política, né? Eu critico onde tem lacunas, né? Então, assim, dessa forma tá certo, é a crítica. Mas fake news na verdade, é uma ferramenta, né, que utilizaram para azucrinar de fato a vida do ser humano e atrapalhar realmente as eleições. A gente tem aí outra ferramenta Exato. que você fala, quem usa muito essa ferramenta é o Bruno Sartori, o nome dele, eu acho. Ele é muito famoso no Instagram e ele utiliza essa ferramenta para humor, né? Eu já me diverti muitas vezes com os vídeos do Bruno. A partir do momento que a gente utiliza aquela ferramenta, a gente não sabe se é verdade ou não que o político está falando ali naquele momento. Eu acredito que, inclusive, chamadinhas na TV falando sobre isso. Eu não lembro o nome da ferramenta nesse momento, mas eu acredito que tu já deve saber, professor, qual é a ferramenta onde você botar qualquer coisa na boca do político e parece que é ele ali que está falando e tal. E querendo ou não, a vida do ser humano, né? Dependendo do conteúdo que for colocado ali. Então, a gente precisa atentar de fato a população para saber, para procurarem saber se realmente é verdade. E se atentarem no que elas propagam, né? No que se envia no WhatsApp, no que se envia no Instagram. E denunciar. Se viu que é fake news, se viu que é mentira, vai lá no Instagramzinho e denuncia. Exato. Eu costumo muito comentar que você, estou dizendo assim, no contexto geral da sociedade, né? Você só tem duas formas de se identificar com um político hoje. Ou você apoia a proposta política que ele tem, porque você pode se identificar com toda a proposta política dele, seja liberal, seja não liberal, seja conservadora ou não conservadora, e assim sucessivamente, pode ser um progressista, ou você se identifica com a postura pessoal daquele candidato. E aí é que está o problema.
Porque quando você tem uma identificação pessoal com o candidato e você passa para de apoiar e de verificar a proposta política dele, aí é que o problema vem. Aplicar as atitudes que ele tem de forma equivocada. E eu acho que é o que está acontecendo muito hoje na sociedade. É o espelho daquela hipocrisia que já existe escondida. Você tem uma identificação e você está deixando essa identificação aflorar. E aí você vê hoje, eu vi recentemente no Facebook, que o Facebook é uma escola para quem quer aprender o que não deve e o que deve também, né? E eu achei muito interessante. Estão dizendo aqui que ela não está me ouvindo. Você está me ouvindo, Fernanda? Tu está me escutando, Fernanda? Fernanda, acho que travou. Deu uma travada. Vamos ver. E aí, voltou? Tá ouvindo? Tá ouvindo? Tarará. E agora, Fernandinha? Deixa eu ver, eu vou reiniciar aqui então. Deixa eu ver como é que eu posso fazer aqui. Eu acho que é a internet. Não sei, deu uma travada. Tu tá ouvindo? Não, né? Acho que tu tem que sair e voltar de novo. Sai de novo e volta, Fernandinha, para poder ver se a gente consegue. Deixa eu fechar aqui. Sai e entra de novo. Pronto. Teve um probleminha técnico, pessoal, mas aí a Fernanda já tá voltando, tá? Deixa eu convidar ela de novo. O que acontece? Acontece nas melhores internets. Mas aí ela vai voltar e a gente vai continuar nosso bate-papo. E aí, Fernandinha, tá conseguindo agora ouvir? Pronto, agora eu tô E aí, conseguindo. pronto. Então, como eu estava dizendo, deixa eu reformular. Então, a pessoa para de prestar atenção na proposta política e começa a prestar atenção na proposta da postura do político. E aí você gera uma identificação pessoal com aquele político. Então, o que é que está acontecendo? Eu vi no Facebook recentemente duas conversas de ex-alunos meus, dois alunos meus brancos, loiros, héteros, conversando que eram que não existe o racismo, que era contra racismo, era contra a cota, aquela história toda. Aí é que você vê como a desinformação e o processo está totalmente equivocado. Porque com a identificação atual de todo o contexto que está gerando no Brasil, você tem uma quebra nas cotas, você tem quebra para as minorias, que não são minorias, porque, por exemplo, os negros não são minorias no Brasil, apesar de ser tratados como minorias. Você tem uma perseguição abertamente ao público LGBT, então quer dizer, você vê que parece que as pessoas se identificaram com esse conservadorismo ao avesso e começam a fazer essa indiretamente perseguição. E aí é que vem o processo de você tentar conscientizar e educar as pessoas. Porque, infelizmente, quando a pessoa olha para a postura pessoal de um determinado político e se identifica, eu acho que aí é que tem o maior problema. Porque você deixa de ver a proposta política dele, que o político nada mais é do que um funcionário público. Ele está aqui para fazer cumprir a determinação do que o cargo dele exige, que é beneficiar a população. Concorda? Concordo, concordo, concordo. E eu tenho assim para mim, né, que depois que Bolsonaro assumiu aí a presidência da República, o índice de casos de racismo triplicou, né? O Exato. índice de casos de violência, a população negra triplicou, sobretudo dentro das favelas, dentro das comunidades mais carentes, né? A polícia chega lá quebrando pau, metendo pau e acabou. Se não quer saber quem é A, quem é B, quem é C. A gente teve aí um ato absurdo, que foi a morte daquela pessoa lá, que eu chego e fico, sabe, só em falar que a gente viu o cara ali pedindo por socorro e pedindo para parar, e o policial ali, de fato, enforcando a pessoa, e a pessoa morreu ali com falta de ar. Mas isso é muito realmente, do como tu falaste, da identificação com o político. Eu vejo muita gente, ainda hoje, mas não tanto como anteriormente, né? Mas eu via muita gente falar: ah, eu voto em Bolsonaro porque ele é a favor da família. Aí eu olhava assim, eu fazia: meu Deus do céu, ele é a favor da família. Mas esse ser humano, ele tem três mulheres, tem a esposa, pode ser a favor da política.
como é que ele pode ser a favor da família, né? Então são coisas contraditórias e chega a ser muito hipócrita. Uhum. É, Quando eu faço no Instagram, né? Eu sou muito leve, faço muitas, se aproximam muito de mim através do Instagram e eu gosto muito, porque a partir dali as pessoas vão entendendo que eu não sou a menina que apenas milita dentro de um partido, eu sou a menina que, além de militar no partido, já faz muita coisa sem obter ali é, ser vereadora, sem ser de fato deputada, sem ser prefeita, sem ser nada. A minha missão e meu compromisso é de fato com a vida das pessoas. Vereador, prefeito é só um cargo que a gente utiliza ali para ampliar as nossas tarefas com a população. E as pessoas que me é aquela velha seguem veem. história, né? Você não... Pode falar. Pode falar, Fernanda. E as pessoas que me seguem veem, Eu acho que eu não veem estou te muito ouvindo, a isso, internet. né? Que eu não sou. Sim. É como Eu estou aquela te velha ouvindo história, né? lindamente, Você tá me não ouvindo? é. Então é porque a tua internet, eu não sei se é a minha ou a sua, mas está pauseado, então chega atrasado para mim. Aí às vezes eu penso que você encerrou a fala e quando eu vejo você ainda está falando. Eu peço até desculpa se eu lhe interrompi. Pode seguir. Sim, aí então assim, como eu te falei, eu vejo a pessoa não é vereadora, ou não é prefeita, ou não é presidente, ela está vereadora, ela está prefeita, porque é um cargo que você está ocupando para um trabalho que é remunerado e que você precisa fazer as melhorias para a sociedade num contexto geral. Quando você assume, seja o cargo público que foi, você já faz uma distinção de pessoas, você já não está trabalhando para o povo, você já está falhando aí. E aí não é uma questão de você ser esquerda, direita, não. É uma questão de você ser humano. Você tem que trabalhar para um conjunto geral. Por exemplo, eu tenho aqui um dado que eu vou te passar, e aí a gente pode até falar um pouco sobre isso, que eu tinha separado para te falar. Vê só, hoje, no Brasil, nós estamos com 5.114.823 contaminados por Covid. Nós estamos com mortes no Brasil hoje 151.063, que é o dado que saiu agora recentemente. Só em Pernambuco a gente tem 153.299 mortes e 8.417 mortes por Covid no Brasil. Então, assim, nós sabemos que poderia ter sido diminuída essa quantidade. Eu acho muito interessante, e as pessoas sempre falam, e eu que ando muito em aula e converso muito com as pessoas acham que há uma hipervalorização do número e nunca a subvalorização do número, porque a gente tem mais de 209 milhões de brasileiros. Então você vê que é um número até irrisório, não logicamente na perspectiva de perda, porque cada vida dessa importa 1.000 vezes, mas assim, para 209 milhões, se a gente colocar o número que tem de contaminados, você vê que não tem exames exatos e quantidade exata de exame para a população brasileira toda. E você vê a postura de alguns governantes, você vê que a vida, a valorização da vida está sendo jogada fora, completamente. E isso é que dá uma tristeza muito grande, né? É a falta de empatia para com o ser humano, concorda? Concordo plenamente. Quando começou, né, a Covid aqui no Brasil, lá no finalzinho de fevereiro para início de março, e acho que foi dia 17 de março que paralisou tudo. Se eu não me engano, foi 17 de março que paralisou tudo. Eu fiquei muito chocada, né, com tudo que estava acontecendo e tudo que estava por vir. E naquele momento, a gente, aqui em Pernambuco, fomos privilegiados porque o governo agiu de forma correta, coerente ali, né? E muito me preocupou as pessoas que são da minha família que estão em outros estados, que o governo não teve a mesma precaução, não teve a mesma medida de segurança para com a vida das pessoas, né? Aqui em Olinda, o nosso prefeito, ele ainda demorou muito para falar sobre Covid. Ele ainda demorou muito para se comportar como um prefeito que cuida e que preza de fato pela vida das pessoas. A gente precisa entender que a nossa população não é apenas de jovens, né? Tem os velhinhos ali, tem a galera de 60
90 anos que foram os mais afetados com a Covid. Eu tenho, inclusive, pai de amigas minhas que se foram por Covid, né? E a gente vê que, de fato, teve uma irresponsabilidade muito grande do governo federal. Porque a partir do momento que o teu presidente, ele chega e fala, ah, não existe Covid, é só uma gripezinha. A população, ela entende que é só uma gripezinha, porque ele é ali o cara que está representando a população. Se ele está agindo como, se ele está agindo dessa forma, a população que se sente representada por ele vai se sentir da mesma forma, né? Vai dizer, vai Exato. achar que é uma gripezinha e que é isso e que vai passar e que acabou-se. Eu conheço, inclusive, pessoas que disseram, que afirmaram, não, é só uma gripezinha. Pegaram Covid, ficaram internadas e quando saíram de lá disseram, não, realmente não era uma gripezinha, eu fui responsável, né? Tem vários relatos de cantores sertanejos que aconteceu isso. Então, eles se basearam na figura do presidente, do Bolsonaro, né? Que banalizou de fato e jogou mesmo a questão da vida das pessoas. A gente viu países como a China ali fazendo multa para salvar de fato a vida das pessoas. A gente viu na Itália caixões sendo jogados e não tinha mais espaço para poder enterrar as pessoas. E as pessoas tratando, né, os governantes tratando de fato com seriedade o problema da Covid. E aqui no Brasil sendo algo banal. Né? As pessoas achavam que não era verdade, só acreditavam a partir do momento que tinha alguma pessoa da família infectada. Graças a Deus, eu não tive ninguém da minha família com Covid, né? Eu agradeço muito ao Papai do Céu e a Nossa Senhora por isso, mas eu sinto muito pelas vidas que foram perdidas por irresponsabilidade do nosso governo federal, da pessoa do senhor Bolsonaro. Infelizmente, se você sabe que eu também dou aula na área de prevenção, né, na área de segurança do trabalho e saúde ocupacional, além de, hoje ampliei o leque de aulas, e eu sei por experiência própria de professor de profissão que a gente pode evitar. E isso dói muito quando você vê as vidas indo embora, aumentando, e você sabe que você tem condições de fazer mais, você sabe que o país pode fazer mais. Eu sei, e aí eu vou falar como que você está terminando pedagogia, eu sou professor, eu sou da área de pedagogia também. A gente sabe que pode ser feito mais por educação nesse país. A gente sabe que pode ser feito mais pela parte social, que a função de um governo é suprir a necessidade do povo numa ausência e numa emergência de escala global. E o Brasil tem condições de fazer isso, porque nós somos a oitava maior economia do mundo. Então a gente sabe que pode ser feito, a gente tem essa consciência que pode ser feito. E era muito interessante que as pessoas soubessem que isso pode ser feito, mas infelizmente não se fala. Porque hoje a gente está numa situação tão grande que quando você é uma voz destoante daquilo que a grande maioria vê, você é taxado disso, daquilo outro, e você realmente só está querendo falar aquilo que é a verdade. Pô. A função de um governo, seja ele qual for, municipal, estadual, federal, é suprir a necessidade do povo. E o povo mais carente é o que sofre. Mas você vê, a gente está aumentando gradativamente a miséria no país. Eu estava isolado 5 meses direto e estou saindo poucas vezes agora para dar aula. E eu fui no centro de Recife e eu fiquei impressionado com a quantidade de pessoas na rua. Parece que dobrou, triplicou. Isso assim me assustou muito e me deixou muito triste, sabe? Porque eu me toco muito e quando eu vejo uma pessoa com necessidade. E você vê a diferença de uma pessoa que pensa no humano e que pensa de forma equivocada, porque eu acho que as pessoas só podem expressar aquilo que recebem. Quando você vê uma pessoa na rua, eu penso logo, essa pessoa precisa de ajuda. Outras pessoas que eu conheço falam para aí, é vagabundo, quando não é. Não é verdade? Isso daí é muito da questão da humanidade, né? E do amor ao próximo. Para a gente governar, a gente precisa ter é, amor ao próximo, de fato, como é falado ali nos 10 mandamentos da lei divina. Né? Se você não tem amor ao próximo, para que você está ali governando uma cidade? Para que você está ali governando o país? Né? As pessoas precisam entender que governar não é apenas estar ali administrando os problemas da é também tratar as pessoas com amor. Porque se não tratar as pessoas, como é que vai funcionar as coisas?
Eu, quando vou para a cidade, tu falasse essa questão aí dos moradores de rua, muito me preocupa, né? Porque não é só na cidade que tem isso, não. Nas periferias também estão chegando. Eu moro na periferia de Olinda e vira e mexe, bate uma pessoa na porta da casa da minha avó, na porta da minha casa, pedindo uma água, pedindo uma comida, né? E aí, quando a gente vai com um pacote de macarrão, um pacote de arroz, a pessoa faz assim: não, se tiver pronto é melhor porque eu não tenho onde cozinhar. Eu não tenho dinheiro para comprar o gás dentro da minha casa, né? Então, assim, né? A gente governa para quem? É política para quem, né? É muito disso daí. A gente para, reflete, né? E lembra do governo Lula, né? Como foi a vida do ser humano no Uhum, governo Lula e o desastre que aconteceu desde Temer para cá, né? A gente vai ali exa- analisando, equiparando tudo direitinho, tudo sabe, e vai vendo de fato que a pobreza ela sobe, né? E que as pessoas que estão na rua estão ali de fato porque necessitam. Não é porque estão ali porque é vagabundo. Não, eu conheço pessoas que estão ali sem emprego há 4 anos. Eu conheço pessoas que estão há 6 anos sem estar de trabalho. Então, isso de fato é muito preocupante, porque é um país que é rico, falou aí, ocupa o 8º lugar na economia, né? E tal, e tem a taxa de desemprego altíssima. Então, a gente vem aí nas eleições de 2022, a gente precisa de fato colocar pessoas também nos cargos que tenham compromisso com a sociedade brasileira, que pensem em geração de empregos. A gente precisa pensar nisso, porque se a gente não pensar, quem é que vai pensar, né? exato. Então, 2020 é uma eleição chave e em 2022 vai ser uma eleição mais chave ainda para configurar, né, a situação real que estamos vivendo. Eu penso muito parecido com você. Logicamente, nós temos algumas pequenas diferenças de pensamento político, mas é muito pouco, eu acho. Mas assim, eu acho que o principal vai partir já de agora na eleição americana, né? Eu torço que o Trump não ganhe. Assim, eu acho que ele não ganhando já é um passo grande para as coisas começarem a ter um novo paradigma, uma nova visão de campo para a política. E, mediante isso, eu queria saber tuas propostas. Vamos meter bronca aí. Diz aí qual é a tua meta e o que é que tu almeja e o que é que tu vai fazer para desenrolar melhor aí essa prefeitura. A Então, né? Câmara de Vereadores. A Câmara de Vereadores. Eu conheço uma pessoa que é dentro do legislativo da Câmara dos Vereadores que mesmo assim, faz, nós já escolhi qual vai ser o teu gabinete. Mas assim, né? Posto. Sonho. É um sonho para mim. Eu lembro que eu entrei no PCdoB muito pequenininha. Na verdade, eu vim do PCdoB e depois do PCdoB que eu entrei no movimento estudantil, né? E aí eu até estava numa reunião no final de semana, eu estava com o João Paulo e eu disse a João Paulo, né? Falei sobre isso, que as pessoas, às vezes, elas entram na juventude e depois elas se filiam ao partido. E eu fui totalmente o contrário. Eu fiz a segunda campanha de Luciana Santos para reeleição no município de Olinda, onde eu cantava Olinda Melhor Ainda com Luciana Eu Vou. E Eu vi essa campanha. pronto. E naquela época eu era estudante da Escola Municipal de Olinda. Então, eu tive a sorte de ter mãe pedagoga, tias pedagogas, que ali prezavam de fato pela educação dentro da família, né? Que insistiam ali para que a gente estivesse, né, sendo educados nas melhores escolas, mas minha mãe sempre fez questão que eu estudasse na escola do município, porque ela sabia que de fato a educação era de qualidade, que os profissionais eram capacitados para estarem ali. Hoje, a gente tem um déficit muito grande na educação do município de Olinda, né? Não digo que os professores é, não é para estarem ali, mas eles não são capacitados para estarem ali naquele local. E nem são valorizados para estarem assumindo a função do professor. É muito triste para mim, eu ser uma estudante de pedagogia, na verdade estou finalizando o curso, como o senhor bem sabe, e falar isso dessa forma, né? Mas é muito
a gente não tem uma valorização, nós, estudantes e os pedagogos, não temos a valorização que é para ter. Hoje, um estagiário de pedagogia, ele ganha R$ 600. O estagiário de pedagogia Eu que conheço está pessoas que ganham 400. 600 aqui em Olinda, ele que está ali para auxiliar o professor dentro da sala 600, ele ganha aqui no município de Olinda. Mas, de fato, ainda é um valor muito baixo. É um valor muito baixo porque você está ali cuidando da vida de pessoas e formando seres humanos para a vida, né? O professor é o profissional que forma as pessoas para a vida. Um médico, para passar, para ser médico, ele tem que passar pela mão do professor. Um advogado, para ser advogado, ele tem que passar pelas mãos de um professor. Então, a educação, ela tem, o profissional da educação, ele tem que ser, acima de tudo, valorizado. Uma das minhas propostas saiu hoje, né? Eu estou soltando as propostas assim aos poucos, começamos hoje. Nós vamos soltar as propostas todas quartas e sextas. E a primeira proposta que saiu hoje no meu Instagram foi falando sobre educação inclusiva, porque a gente precisa se preocupar com a educação inclusiva de dentro do nosso município. Não só do nosso município, mas do nosso estado, né? Porque nós temos aí pessoas com deficiência que precisam receber educação de qualidade. Infelizmente, em Olinda, a gente não tem salas de recursos multifuncionais em todas as escolas, que é para ter, é dever do município assumir a responsabilidade de implantar, né, as salas de recursos multifuncionais para atender todos os estudantes que têm ali deficiência. Então, uma das minhas lutas dentro da Câmara dos Vereadores vai ser essa, mas a gente também vai ter lutas de meio ambiente, porque a gente precisa de reeducação ambiental, né? A gente precisa aprender a valorizar o meio ambiente. A gente tem uma praia dentro do município de Olinda, né? Onde todo mundo sabe, onde todo mundo fala, né? Que é a praia onde tem o tubarão tolete, né? E isso é muito triste. Olinda é uma cidade linda, Olinda, né? É uma cidade que tem morro, que tem gente, é uma cidade que tem sítio histórico, que tem praia e sendo tratada dessa forma. A gente precisa cuidar do lixo do nosso município. A gente precisa valorizar as cooperativas que existem dentro do município de Olinda. E essa é uma das propostas também para o meio ambiente. Na cultura, a gente tem um conservatório dentro do município. Eu fui formada, inclusive, eu sou violinista, e fui formada dentro desse conservatório. É o SEIMO, Centro de Educação Musical de Olinda, onde eu passei metade da minha vida. Eu entrei no SEMO pequenininha, com 4 anos de idade. Eu não tocava, mas eu acompanhava meu irmão nas aulas, né? Porque mãe nunca Uhum. quis que eu ficasse em casa, mas ela me levava ali para. Já era um incentivo, na verdade, para que eu despertasse ali o interesse para participar da cultura e tal. Mas é uma das propostas de valorização com o Centro da Educação e de ampliação de cultura. A gente não tem só na cultura do município o frevo, a gente tem o passinho, a gente tem o hip hop, a gente tem a ciranda, a gente tem a capoeira. A gente não trabalha a cultura. Você chegar no sítio histórico essa hora é um local morto, né? É uma cidade dormitória, como a gente tanto fala, né? E para Olinda, você chega em Salvador nesse momento, mesmo não sendo de carnaval, um período de carnaval, mas tá todo mundo lá tocando capoeira, você está sendo pintado a todo momento, né? Todo mundo chega para mostrar um pouco da cultura do que vive naquele local. E isso, a gente precisa cuidar da iluminação pública também na nossa cidade e a gente precisa cuidar da saúde. Como eu falei lá atrás, nos postos de saúde a gente não tem o mínimo, que é preservativo e de pirona, né? E, sobretudo, a saúde mental dos nossos jovens, que a gente precisa, de fato, cuidar com seriedade e colocar profissionais ali dentro dos postinhos de saúde do município, porque a quantidade de casos de ansiedade e depressão, né, pandemia, aumentaram. Eu digo isso porque eu tenho acompanhamento, todo mundo precisa ter acompanhamento com psicólogo, né? Eu acredito que o seu também tenha, professor. É necessário um psicólogo na vida da gente. E assim, o meu Claro, psicólogo, claro. minha psicóloga,
ela falou que os casos de ansiedade e depressão foram maiores até do que os casos de Covid-19 no país. Então, assim, é É. algo que tem muita atenção, né? E que a gente precisa tratar com seriedade. A gente precisa dar uma E é um atenção tema. maior. Desculpa, pode falar. A gente precisa dar uma atenção maior para essa questão, né? A gente ainda escuta muito, depressão é frescura, ansiedade é frescura. Não é. Ansiedade é físico, depressão é fixo. A gente sente os sintomas e a gente precisa tratar essas pessoas. Como? Com ampliações dos CAPs dentro do município, né? Com instalação e colocação de profissionais, psicólogos e psiquiatras dentro dos postos de saúde, que é ali o local que é mais próximo da população, né? As pessoas ainda não têm um acesso a grandes hospitais para poder chegar ali. Tem muita gente que não tem passagem nem para chegar numa UPA, no hospital, para fazer o atendimento psicológico, né? Então é necessário Isso que, eu de quero. fato, nos postos de saúde existam esse tipo de atendimento. É. Bom, deixa eu dar um recadinho antes de a gente chegar nas conclusões finais. Para quem está assistindo a gente, pessoal, esse projeto Pernambuco Filosófico tem a finalidade de convidar pessoas ilustres para debater de forma saudável e sadia, sempre com um tema específico. Nós vamos ter semana que vem o André Ferreira, que vai tratar de saúde ocupacional e segurança do trabalho nas empresas. Dia 27 tem uma live que eu estou esperando muito por ela, que é com Neide Braga, ela é de Salvador. Vai falar só sobre racismo estrutural. E ao longo de novembro nós vamos ter várias lives com temas distintos, inclusive esse que você falou sobre a depressão, e principalmente nesse tempo de pandemia. A gente vai trazer uma psicóloga aqui, a Neide não, a Dinelza, e ela vai dar show também. Ela fez a primeira live comigo e a gente vai falar só sobre depressão. Peço que, se vocês puderem dar divulgada nesse projeto, porque quanto mais pessoas conseguirem ter acesso, mais a gente vai conseguir fazer lives. Não tem fim lucrativo nenhum, é somente para levar conhecimento para as pessoas. Assim como Fernanda, eu sou pedagogo também e eu acho que a educação é que move um país, e eu torço muito pela educação do meu país, principalmente do meu estado e do Nordeste. E se puderem também dar uma forcinha lá, que agora eu virei blogueiro da segunda idade, depois dos 40 anos, dá uma força lá no YouTube, o Pernambuco Filosófico, dá lá uma curtida, um like. Eu falo like, parece que eu estou falando com a minha filha, por 13 anos, eu ainda me acostumei não. E dá lá ficar inscrito lá no canal. Mas assim, blogueiro da segunda idade é isso. E é isso. Aí a gente está entrando na reta final, Fernanda. Eu queria que tu desse uma mensagem para a galera e respondesse uma última pergunta para mim. O que a gente vai esperar na nossa política nesses próximos anos? A gente pode ter esperança, Fernanda? Eu a esperança jamais ser esquecida das nossas vidas, né? A esperança é o que move os sonhos, né? Se hoje eu estou aqui, candidata a vereadora do município que eu tanto amo, é porque eu tenho esperança de viver política melhor dentro do nosso município. É porque eu acredito de verdade que os sonhos se realizam e a esperança é a chave de tudo. Mas eu agradeço, professor, ao senhor pelo convite, né? Por me trazer aqui nesse espaço e, de fato, de valorizar vou dizer, né? Todo mundo, de valorizar a ideia de uma jovem de 26 anos que está se formando agora, né? Que não tem apadrinhamento político, que não é neta de político, que não tem ninguém da família político e que acredita que a política renova e muda a vida das pessoas. Só basta a gente ter compromisso com a população. É isto. Você não tem parente político, mas pode ter certeza que você tem minha admiração, que eu já acompanho o seu trabalho há muito tempo, e aí, como eu te falei, foi essa a finalidade de trazer, porque o teu trabalho realmente é um trabalho que vale a pena ser conferido. Meu candidato aqui para vereador em Recife não sabe que eu vou votar nele ainda, mas eu vou votar nele porque ele também tem um trabalho bem interessante, assim como o teu, e eu acho que a gente tem que dar essa força às pessoas que realmente fazem a diferença. Queria te agradecer muito pela oportunidade. Foi uma honra para mim contar com tua presença nessa nossa conversa.
Aprendi muito com você, muito, não foi pouco não. Você é uma pessoa que está na diferença. Torço de coração que você ganhe. Espero que você ganhe. O Olinda precisa disso. Eu sei que eu vou muito dar muita aula lá em Olinda e eu passo naquela Presidente Kennedy, me dá uma aflição constante há mais de 10 anos. E é isso. Queria muito te agradecer. E agradecer a todos que participaram. Foi muitas pessoas que participaram aqui. Eu não posso falar o nome de todos, mas foram, eu acho que, assim, eu acho que mais de 50 pessoas participando. E queria dar um abraço em todas. Eu vou agradecer a todos. Esse vídeo vai estar no YouTube depois disponível. Vai estar no IGBT também do Instagram. E é isso, Fernandinha. Da minha parte, foi muito massa. Caiu a conexão no final, na reta final. Essa internet nossa é uma maravilha. Mas eu queria agradecer a Fernanda de todo jeito, tá? E era mais ou menos isso que eu queria postar e falar para ela. Acho melhor tu entrar, ainda tem uns minutinhos, Fernando. Tu entra e volta novamente, que aí eu te convido novamente para tu dar, pra fechar com chave. Aqui, aqui de novo. Essa internet maravilhosa que nós temos em Pernambuco. Pronto, voltei. Só para concluir, estou torcendo por você novamente. Queria muito que você ganhasse. Olinda precisa de pessoas feitas você para trabalhar por ela. Eu torço muito que você consiga, porque eu vou dar muita aula em Olinda e eu passo pelaquela Presidente Kennedy há mais de 10 anos e tenho um sofrimento contínuo lá e constante. Então é isso. Eu tenho alguns amigos em Olinda e espero que eles tenham assistido e que você consiga chegar lá. Porque realmente Olinda precisa. Vai dar certo, professor. Agradeço pelo apoio, né, pelo carinho de sempre. E Olinda precisa ser transformada e ela vai ser transformada pelas minhas mãos e pelas mãos de João Paulo. Tenho certeza disso e muita fé em Deus, né? Porque se a gente não tivesse fé, a gente não estaria nem aqui nesse momento hoje. Eu só queria saber de uma coisa: vai ficar gravado no teu Instagram? Eu vou deixar salvo no IGBT e vou deixar salvo no YouTube, lá no canal do Pernambuco Filosófico. Aí lá você pode baixar, você Pronto, pode assistir quantas vezes quiser, divulgar e assim vai, tá? E espero que pronto, eu daqui a vou. um ano a gente possa voltar a conversar, você já vereadora. Com a graça de Papai do Céu, com a graça dele, né? E com o voto do povo, isso vai acontecer. E se eu não tiver vereadora, quem sabe eu estarei na Secretaria da Educação. Não Mas é de isso? todo jeito você. Exatamente. Pois é, professor. A gente tem que ser assim, né? Otimista para frente, esperançosa e com a certeza de que a gente vai conseguir de fato. Se Fernanda não estiver na Câmara dos Vereadores, ela vai estar ali assumindo um papel importante para ajudar de fato a vida das pessoas. Agradeço mais uma vez esse momento. É um momento ímpar, né? Fico muito feliz, até porque tu foste meu professor, tu participaste da minha formação e eu tenho um carinho, sabe, absurdo por pessoas que me formaram, que me fizeram chegar até aqui, né? Então é isto. Obrigada, 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 obrigada. Muito obrigado. Um forte abraço para ti. Fica na paz. Beijo na família toda e vitória no final. Tchau, Fica na tchau. paz. Sou vitória pra gente, porque vitória para mim é vitória para o senhor, é vitória para a população olidense, para a população que é lutante ali na educação, né? Pedagogos sobretudo, né? Então é isso. Vitória pra É isso. gente. E fé em Mande um Deus. abraço para todos que assistiram a live. Um beijo aí para todos os seus amigos que Um assistiram. mundo que participou aqui da live, vocês foram importantes demais. Eu vi muita gente entrando, muita gente colocando coraçãozinho, muita gente dizendo que estava gostando do Duque, né? A gente só não pode estar parando o tempo todo para falar, né? Porque senão acaba que a gente ali perde o raciocínio. Mas vocês foram fundamental nesse processo para que a live acontecesse. E Exato. Até a Michelle falou aqui, peço a da política tem desculpa que ser pelas inserida vezes desde que a eu infância. caí. Pois é, desde a infância. Exatamente. E a gente precisa repensar aí os movimentos estudantis, né? A gente pega ali as pessoas do movimento estudantil a partir ali do ensino fundamental. Então a gente tem que parar e vir ali para a educação infantil, né?
para fazer ali o movimento estudantil acontecer de fato. Vai acabar! Bom, Um cheiro. vou mandar um beijão para todos. Gleiciane está mandando aqui, é um professor maravilhoso, quem dera eu fosse. Rapidamente. Fernanda, irmã do meu amigo Samuel.